E aí, pessoal, tudo bem? Lucas aqui da Panasonic. Como é que você está, galera? Boa noite. Hoje, dia 20, resolvi gravar um vídeo um pouco polêmico, ao dizer para muitos técnicos que aqueles técnicos que não estão acompanhando, as evoluções que estão ocorrendo diariamente, né? Onde a gente percebe que os equipamentos cada vez mais estão se tornando tecnológicos e ao mesmo tempo estão se tornando mais fragilizados. Essa é a realidade. Mas essa fragilidade trouxe à tona algo que ninguém esperava. Os compressores de velocidade variável, compressores eletrônicos ou compressores alternado, compressores on-off, com garantia excessiva, né? Onde a gente percebe que isso ou é uma briga de marketing ou é uma briga de empresa, porque a gente começar a analisar, pessoal, a gente vai ver que a Embraco, uma empresa brasileira de Joinville, né? Ela tem vários equipamentos sendo produzidos com compressores Embraco. E atualmente eu participei de um treinamento numa fábrica e infelizmente não pude gravar. Mas ali na fábrica nós vemos que os países exteriores estão realmente, como a China, eles estão querendo dominar o mundo de uma certa forma, pessoal, que a Midea, por exemplo, que tem os freezer, refrigeradores, que tem compressores alternado, né? Compressores on-off com 10 anos de garantia. Compressores da China, tá? E por que que isso a Embraco não pode fazer, né? Por que que a Embraco ela não produz, né, um compressor com 10 anos de garantia? Se tem no mercado ainda, eu não achei, tá? Eu fiz várias pesquisas e eu não encontrei a Embraco dentro do time para poder dar 10 anos de garantia. Só que aí, o que que acontece? Qualquer equipamento que você pegar, qualquer refrigerador que você pegar, com baixo custo, né, para compra, que atende vários tipos de classe, sendo média, sendo baixa, sendo alta, e que tenha 10 anos de garantia, pessoal, isso daí é uma propaganda muito forte. E com isso, as montadoras de grandes marcas e também de pequenas marcas estão deixando de lado de colocar o Embraco para ser introduzido ali na linha de produção. A Panasonic, inclusivamente, ela acaba de anunciar, né, isso internamente, que os compressores Embraco não vão ser mais colocados na linha de produção, vão ser removidos eles devido à garantia. Compressores que travam precocemente, a gente vê que não é culpa, né? Eu vejo muita gente falando assim, pô, compressor 2, 3 anos, 5 anos já trava. A Consul não está sabendo mais fabricar equipamentos, a Brastemp não está mais conseguindo fabricar equipamentos que tenham durabilidade. Cara, é culpa do próprio compressor também que não tem uma durabilidade boa, né? Eu sei que tem alguns equipamentos que tem histórico de vazamento, e aí todo mundo sabe que o vazamento, principalmente vazamento interno, na linha de baixa pressão, ocorre uma contaminação no óleo, e com isso há uma perda de lubrificação, e aí o compressor perde a sua vida útil, e aí ele vem a travar a máquina interna, né? Mas nem todos têm vazamento. Muitos compressores a gente vai e ele tá travado, simplesmente ele trava e não parte, não vai mais, né? Não sei se tem um calço hidráulico, não, muitos falam que era a tal da cola da junta lock, etc e tal, que estava ali contaminando o óleo, etc. Mas, cara, isso daí é uma coisa que não veio nenhum informativo, nada dizendo da Embraco, não tem documento dizendo que isso é válido, tá?
O que a gente percebe é que quando a gente corta um compressor desse que trava, a gente vê no fundo do cárter do compressor malha, fuligem, né? De desgaste da máquina. Então a gente percebe que a máquina é muito justa, um óleo muito fino. E aí o compressor vem a travar precocemente. Por que o compressor R134A, né, ele não acontece isso com mais facilidade, né? Aí a gente começa a perceber que talvez ali, por trabalhar com mais fluido refrigerante, um equipamento que tem mais tubulação, ter um dispositivo capilar um pouco maior, né? Não, o compressor não trabalha com uma pressão tão estrangulada ali na linha do capilar. Então uma matemática que por muitas das vezes eles tentam reprimir isso daí ao ponto de dizer que isso foi uma melhoria, porém a gente percebe, nós técnicos vemos que isso só traz o travamento do compressor precocemente, tá? E a gente percebe que algumas montadoras, pessoal, vão parar de produzir equipamentos com compressor Embraco. Vai sair, vocês vão ver que os compressores chineses, eles vão ganhando espaço em várias marcas e várias montadoras. Vocês vão ver isso frequentemente. Isso daí. Logo, logo vocês vão ver que os equipamentos, eles vão estar tudo com compressor da China. E aí a Embraco, ela vai ficando para trás. Entendeu? Ou ela se adapta, ou ela vai acabar sendo comprada por uma grande multinacional, uma empresa lá fora do exterior. E aí a gente vai ver que a gente vai perder uma puta de uma empresa top no Brasil, que eu só tenho muito respeito por ela, porque os caras são fodidos, né? Eles têm capacidade muito de fabricar um compressor com 10 anos de garantia e colocar aí, né, nos equipamentos aí, na linha Consul, Brastemp, Electrolux, né? Que eles são muito fortes nessas três marcas, né? E eu acredito que a Electrolux, principalmente a Electrolux, ela trabalha muito com o compressor Electrolux, né? Que agora ela tem o Embraco e também o Tecance, né? A gente lembra dos freezer H500, né? Alguns H400 saíam com um compressor Tecance e outros aparelhos também, né? São compressores robustos, né? Muitos aqui sabem, técnicos antigos sabem do que eu estou falando. Mas voltando, pessoal, sobre os 10 anos de garantia, né? Como que funciona isso? Qual é a vantagem, a desvantagem, né? Para o consumidor e para nós técnicos. Eu vou deixar no decorrer das falas, né? Alguns informativos que eu encontrei, né? Em algumas buscas que eu fiz sobre o que pode ser aplicado aos 10 anos de garantia e como que o cliente perde os 10 anos de garantia. É muito fácil, né? A gente vê, por exemplo, a Midea, eles deram 10 anos de garantia do compressor, mas também, pessoal, eles informam assim, que a garantia dos 10 anos ela só é válida se o cliente, o consumidor, ela acionar a autorizada, o posto avançado, e aí o posto avançado vai até a casa do consumidor. Se ele morar na cidade, não é cobrado deslocamento. Se ele morar na zona urbana, perdão, na zona rural, é cobrado deslocamento à parte, por quilômetro rodado. E aí, chegando lá, for constatado que é compressor travado, compressor com falha mecânica, compressor não comprime, dano para massa, algo desse sentido que eu estou dizendo, eles vão dar de cortesia o compressor à peça, mas o consumidor ele tem que pagar para poder ter o direito da troca. E aí como funciona? Dependendo da autorizada, que isso varia de autorizada para autorizada, não tem uma tabela fixa. Pode chegar até R$ 1.500 uma mão de obra de fazer a troca. Porque quando eles vão fazer a troca, eles vão fazer a limpeza na linha de alta, na linha de baixa, teste de estanqueidade no gabinete, vão verificar
vão verificar o sistema elétrico e eletrônico do equipamento, vão verificar, vão trocar, na verdade, o filtro secador, a carga de gás. Então, tudo isso é cobrado dentro de um pacote. Então, aí o cliente ele começa a perceber que os 10 anos de garantia dele não é bem assim, totalmente gratuito. Muitos clientes, eu vou deixar bem avisado aqui, muitos clientes conseguiram os 10 anos de garantia e conseguiram sem pagar nada, brigando na justiça, reclamando, colocando a boca no trombone, colocando no Reclame Aqui. Eu mesmo vi uma situação em que um cliente comprou e depois de um ano o compressor veio abrir o bico. E aí essa empresa foi lá, cobrou uma mão de obra até barata, eu achei, R$ 490 para fazer uma carga de gás e a troca do compressor, e o cliente não quis pagar, né? Com certeza era uma cidade de baixo custo, um município de baixa renda, e aí brigou com a Midea, e a Midea acabou, né? A Midea, para quem não sabe, pessoal, é uma empresa fundada na China, tá? Ela é chinesa, essa empresa. Ela veio muito forte nos ar-condicionados e agora ela aumentou, né, a sua linha de produtos de eletrodomésticos. E aí estão com vários equipamentos aí no mercado, né? Então nada mais é que um compressor também da China, tá, pessoal? Que está lá sendo produzido. E é um compressor que promete, segundo alguns documentos que eu busquei a fundo, que os testes que foram feitos, que promete ser, sim, um compressor duradouro, que pode chegar, sim, a 10 anos de garantia, tá? Mas não há nada ainda que comprove, porque isso é lançamento. A gente não sabe do histórico. A gente só vai saber depois, né? A gente sabe que tem muitos compressores da Embraer que tá aí, ó, trabalhando, já tem mais de 35 anos, 40, e o compressor tá lá funcionando perfeitamente. Agora, esse compressor da China, eu desconheço. Então é algo que é novo no mercado. E como eu disse, né, o cliente teve que pagar para poder fazer o serviço. Em outros casos, o cliente brigou, colocou a boca no trombone e conseguiu de graça, tá? Mas não é todos os casos que são assim. Também, pessoal, existe uma outra tese. A Samsung, principalmente, ela, ao meu ver, ela perdeu um pouco de credibilidade aqui no Brasil, devido a alguns equipamentos que ela fez que deu um tiro no pé. A gente sabe que o RT38, RT46, RF26 Deus, RF 263 Biazel, esses equipamentos foram um alto índice de reclamação, né, no Google e no Reclame Aqui. E com isso, e outros aparelhos deles também apresentaram muito defeito, históricos de problemas crônicos, compressores que vinham a perder compressão, falha mecânica, não comprime precocemente com 5 anos de uso, 4 anos, dependendo do modelo, né? A gente está falando aqui do RFG28, né? Que não tinha vazamento e o compressor simplesmente apresentava uma falha mecânica, não comprimia. Aquele compressor MKV, se eu não me engano. E aí, cara, isso daí era dos piores males, né? A gente pegava 263, que tem defeitos crônicos no equipamento de engenharia, tá? RT46 também, defeitos crônicos no gabinete, vazamento interno, compressor que abre o bico. E aí, cara, a gente entra numa cilada que eu vou te alertar. Como que funciona? A Samsung ela tem uma política assim, quase muito parecido com a Midea. Só que a Samsung ela deu um salto um pouco mais alto. A partir do ano de 2023, a Samsung anunciou que os equipamentos que tinham 10 anos de garantia iam passar para 20 anos de garantia, tendo nota fiscal, tudo certinho, e o serviço sendo feito num posto autorizado, né? Credenciado da marca. Porém, pessoal, eu tive alguns relatos de alguns consumidores que, ao chamar, né, uma autorizada para verificar o equipamento, teriam que pagar o deslocamento, pagar a taxa de visita, né? Aí, chegando a análise do técnico, era que o equipamento estava com vazamento interno e que, se fosse vazamento no evaporador, era feita a troca, reoperação, carga de gás, filtro, tal, era gerado um orçamento e o compressor era dado como garantia. Mas o orçamento era muito exorbitante, passava até de R$ 2.000.
chegava a quase 50% do valor do eletrodoméstico. Aí entra uma jogada. A Samsung, ela tem um site que ela pega o eletrodoméstico do cliente com um valor de desconto, né? Você passa lá o número de série do seu equipamento e aí ela sabe que você é um cliente que já tem várias compras Samsung ou é a primeira compra e ela quer fidelizar você. Então o que que ela faz? Ela faz um lance promocional muito interessante e ela recolhe o seu equipamento, né, que você comprou, durou ali os seus 5 anos, 6 anos, 4 anos de uso, e aí entrou numa manutenção, e essa manutenção envolve compressor, vazamento, algo desse sentido, né? Ou até mesmo não é compressor, é algo mais caro. E aí a Samsung acaba recolhendo esse aparelho seu, pagando um valor de desconto muito atrativo, né? E aí você acaba comprando um equipamento novo. Novamente, você entra no ciclo da própria Samsung. Isso, pessoal, eu vi com os meus próprios olhos, com um cliente que estava com um equipamento da Samsung, um RFG28, que estava com simplesmente um defeito de válvula. Os técnicos foram lá, condenaram válvula, trocaram e aí quiseram já trocar o compressor e cobraram R$ 2.600 do cliente para fazer a troca da válvula, que entrou como cobrança, né, no fora de garantia, e o compressor entrou na garantia. Porém, não efetuaram o serviço corretamente e apresentou vazamento. E aí, meu amigo, o cliente entrou uma sinuca de bico. Por quê? O equipamento não gelava, o equipamento deu umidade, não fizeram limpeza no sistema, não teve uma boa execução no serviço, vamos se dizer assim. E aí ele acabou sendo, vamos se dizer, tendo uma queixa da Samsung do posto autorizado que o equipamento dele não tinha mais reparo. Porém, ele entrou em contato com a seguradora e a seguradora condenou o equipamento dele e aí ele foi reembolsado com R$ 20.000. Porém, ele quis comprar uma nova geladeira, né, um novo refrigerador. E aí a Samsung, sabendo do histórico do equipamento, quis recolher o equipamento dele pagando um valor simbólico, se eu não me engano, que foi de R$ 2.000 de desconto que eles estavam dando, tá? E o desconto é tudo feito ali na hora ali e tal. Você coloca o número de série, dependendo do equipamento, do valor do equipamento, já é calculado ali na hora, tudo automaticamente, pessoal. E aí você faz tudo online, e aí a empresa vem, traz o refrigerador novo. Às vezes eles mesmos já recolhem o equipamento velho, levam embora e você fica feliz. Porém, nem todo negócio são assim. Com esse cara foi o seguinte: ele comprou um refrigerador novo, a Samsung veio, recolheu o equipamento dele, pegou por R$ 600, ele deixou levar, né, um equipamento que era avaliado de R$ 20.000, e a Samsung recolheu de volta por 600, deu um desconto para ele no equipamento, que já estava com preço abaixo do preço de tabela de mercado, né, e o ciclo continuou. Ele está com o equipamento side by side, com garantia do compressor inverter eletrônico de 20 anos, e o ciclo novamente se inicia. Aí nós, técnicos, que não somos credenciados da marca, Lucas, como que a gente fica nesse caso aí? Pessoal, funciona assim. Se a gente vai lá e mexe no compressor, na abrasagem ali do compressor, automaticamente o consumidor ele perde a garantia. Ele já não tem mais a garantia. Por quê? O técnico da autorizada vai chegar, ele vai ver que foi mexido na tubulação da linha de alta, na linha de baixa, ou no tubo de serviço, ou de descarga, ou no tubo de sucção. Automaticamente ele já vai dizer: olha, o senhor perdeu a garantia, pois o equipamento está bem evidenciado que foi mexido por alguém que não é autorizado, né? Você tem aí, foi por autorizado? Foi. Nós precisamos do laudo, quem foi autorizado, então eles vão querer saber de tudo. Então, pessoal, o que que vocês vão orientar aos seus consumidores, aos seus clientes, dizendo assim para eles sempre: olha, eu posso mexer, eu vou resolver o problema, porém, se for compressor, eu não vou conseguir te dar na garantia. E outra coisa,
aí você vai ter que brigar com a fábrica, com o autorizado, tá? Você vai ter que deixar muito bem frisado isso. Não, até mesmo, pessoal, se for uma carga de gás que envolve mexer na tubulação original, tá? Se for vazamento do evaporador, se for vazamento na linha de alta, se for vazamento no pré-condensador, no tubo coletor de vaporização de água, aonde for envolver reoperação, você vai mexer no compressor, aí o consumidor vai perder a garantia. Então você tem que afirmar muito com o cliente, dizendo que a partir do momento que ele mexer, que ele não tem mais o direito de reclamar com a fábrica, com o fabricante, com o posto avançado autorizado sobre o equipamento, sobre os 10 anos ou 20 anos de garantia, que é o que a Samsung está prometendo. Não tem mais o direito, então acabou. Aí, se o cliente optar em ir para o autorizado, ele vai ter que esperar a presença do técnico agendada. Ele vai pagar sim, a mão de obra é salgada, eles não têm uma tabela fixa, tá? Volto a dizer isso para você. Tudo é demorado, não é rápido. Então, você tem que frisar para o seu cliente e tentar realizar um teste, né? Porque se você, por exemplo, conseguir realizar um teste no equipamento, aonde já dá para você saber que é compressor, falha mecânica, né? O compressor está travado, por exemplo, que é muito fácil de diagnosticar quando o compressor está travado. O ruim é saber se ele está com falha mecânica, não comprime. Aí você precisa ter um alicate perfurador, perfurar ali a linha do filtro, secador, ou até mesmo a linha de baixa pressão, né? Que é o correto ali no tubo de serviço. Você perfurar ali, é onde a gente solda ali a válvula Schrader, e observar a pressão de baixa. Se ela tá, né, baixando, se ela tá ali sendo succionada, como que tá ali a pressão do equipamento. Se tiver muito alta, pessoal, acima de 20, ali a gente já pode já condenar o compressor, tá? Dependendo aí do fluido refrigerante e do tipo de equipamento que a gente está falando. A gente está falando aqui na linha doméstica, tá? Então, uma observação que eu sempre vou deixar para você. Frise bem o seu cliente, oriente ele. Eu, particularmente, como que eu faço? Eu chego na casa do consumidor, eu me deparo com um compressor travado. Eu chamo o cliente e falo, olha, aqui o laudo meu aqui é que o compressor seu está travado. Seu equipamento possa ser que tenha um vazamento, tá? Se houver vazamento, eu vou procurar. Se for na área externa, eu vou sanar sem custo nenhum a mais. Mas se for na área interna, aí eu preciso fazer uma recuperação de gabinete. E aí o valor ele vai ser alterado. Mas eu vou só saber disso depois de eu acessar o sistema. Aí o cliente ele pergunta para mim, vai ter algum custo adicional para isso? E aí eu informo ele, falo, olha, o senhor tem uma garantia aí do compressor de 20 anos, né? Só que eu não posso ter certeza se o seu compressor está danificado ou não, né? Porém, para mim ter acesso ao sistema, eu preciso mexer nas brasagens do compressor. E isso daí pode vir a evidenciar a perda da sua garantia. 90% dos clientes que eu vou, pessoal, volta a repetir, 90% dos clientes que eu vou, ninguém quer saber da garantia da fábrica. Ninguém. O pessoal tá com pressa, tá lotado de mistura dentro, tá lotado de produto, né? E eles querem resolver o problema e aí acaba resolvendo. A partir do momento que você quebrou ali tubo de serviço, já era. Você já entrou no barco, tem que ir até o fim. Se for compressor, você já vai passar para o seu cliente, agilidade na peça, conserto rápido, é isso aí, galera. O custo é alto? É. Se for um compressor de uma... A gente está falando dos compressores trifásicos, tá? Que pode chegar aí até R$ 1.900, dependendo do modelo do equipamento. Mas tem os compressores linear, que aí é pancada. Os compressores linear, mas os compressores linear, eles não têm garantia de 20 anos. Eles têm garantia, se eu não me engano, de 10 anos o compressor, tá? Mas é uma sequência de processos. O cliente tem que estar com a nota fiscal, tem que estar no nome dele, tem que estar tudo bem detalhado. A energia do cliente tem que ser compatível, o lugar onde estava o equipamento. São várias evidências que o técnico recolhe para ele poder dar a garantia do compressor. Principalmente, pessoal, aqueles equipamentos que é comprado para ser utilizado
domesticamente, e aí estão sendo usados em restaurante, lugar confinado. Esses daí, ó, esquece, eles perdem a garantia facilmente, tá? Tem um certificado, eu vou deixar para vocês aí também, nisso daí, que eles falam muito sobre isso, pessoal. Eles falam que a garantia do compressor, ela só é válida, porém, é feito várias análises primeiro, para depois eles ir lá e cumprir. No caso dos compressores linear, nós sabemos técnicos e a fábrica também sabe que o compressor, infelizmente, ele não presta. Ele com 5 anos, ele já tá abrindo o bico. Passou disso daí, você pode contar os dias. Os compressores linear, eles infelizmente quebram a máquina e param de comprimir. Aí você acessa ali, muitos técnicos se confundem. Eu já peguei vários casos do técnico chegar lá, ele achar que é falta de gás, né? Falta de fluido refrigerante. E aí ele vai, marca ali uma recuperação, passa o orçamento, o cliente aprova, aí ele vai, entra com a recuperação. Quando ele coloca o gás, ele percebe que o som do compressor, né, fica mais ruidoso e o manômetro não comprime. O equipamento não consegue comprimir o gás. Aí, meu amigo, é onde que o técnico na hora fala o que aconteceu. E aí ele vai entender que o compressor tá com falha mecânica, né? Aí, com um acesso simples no tubo de serviço, ele já ia conseguir fazer esse análise na hora com o cliente ali, tá? E é isso aí, pessoal. Como no caso do Samsung, né, que tem garantia de 20 anos, é a mesma coisa, pessoal. Mesmo sistema. É o que eu estou te explicando. A gente está percebendo que esses equipamentos Samsung, né, alguns modelos têm uns 20 anos de garantia, alguns modelos Midea, a Philco está começando também a vir com 2 anos de garantia do compressor ou 2 anos de garantia do equipamento inteiro. Tudo isso, pessoal, é para quebrar a concorrência. É para quebrar a Samsung, para quebrar a Electrolux, para quebrar a Brastemp, para eles trazerem, né? Ali uma coisa assim, a gente já chegamos e vamos dar garantia que é o que o povo quer, né? O brasileiro, né? Eles gostam de quê? Garantia. Não, se tem garantia, é igual um comercial que teve, né? Da Hilux. Muitos aqui, acho que lembram, né? 1 milhão de quilômetros do motor, fazendo toda a revisão na concessionária Toyota. Quem lembra disso aí? Cara, quem que não queria? Fala pra mim, quem que não queria uma coisa dessa? Qualquer um cai. Porque, cara, isso daí é uma coisa incomum de acontecer, né? Um fabricante dá 1 milhão de quilômetros num, compressor, num motor a diesel, né? Fazendo toda a revisão, né? A gente sabe que a revisão dos caras, cada vez que você vai lá, fica o rim lá, mas o motor dura. O motor dura, né? Porque tem nome, tem história, tem princípios. E a Samsung promete isso. Tem um documento, eu vou deixar para vocês também o documento aí para vocês lerem. Eles prometem que a evolução que eles trouxeram agora dos compressores, de tudo isso, foi para que eles não trocassem de eletrodoméstico tão facilmente, né? Porque a gente sabe que existe aí uma política também aí de global, né? Ciclos de lixo e tal que aumenta, né, cara? As pessoas não passam 5 anos com o mesmo equipamento, trocam, né? E aí entram várias famílias e isso daí vai criando vários resíduos de lixo no mundo. Então, com isso, acredito eu que eles fizeram aí uma racionância aí total aí, né, para poder equilibrar isso daí e trazer um equipamento que tem uma durabilidade, né? A gente sabe que o compressor possa até ser que dure 20 anos, que eu acho isso impossível de acontecer. Eu já sou bem sincero. Eu não vi histórico de nenhuma ainda. Então, pessoal, quando a gente não vê, a gente não acredita. Eu simplesmente, se alguém falar, olha, eu conheço aí um equipamento aí da Samsung, novo, de hoje, que durou 20 anos do compressor, o mesmo código. Não tem. Então não tem histórico pra gente saber. A gente só vai saber de aquilo que a gente já viu, ó. Eu já vi, né, um compressor TL, por exemplo, de um equipamento aí durar 80 anos. Daqueles equipamentos Frigidaire, né? Tem história. Se vir um compressor desse hoje, a gente não duvida. A gente viu lá atrás. A mesma coisa o Embraco. Eu sei que tem compressores Embraco que duram muitos anos. A gente pode falar, mas todo compressor R600 é ruim? Não é.
Pega aquela Continental KDN. Ela tem um compressor R600. Tem muita geladeira daquela que tá com 12, 15 anos, tá lá, funcionando o compressor. E aí? É Embraco, é um FF. Tá lá durando perfeitamente. Entendeu? Então, é isso aí, pessoal, que eu queria deixar para vocês. Algumas dicas, algumas informações. A gente vai ter mais bate-papo sobre isso daí. Eu vou trazer mais coisas aí. Tá vindo umas novidades aí do exterior, fora do país, né? Eu tô com um técnico lá fora do país. Ele tá nos Estados Unidos, né? Ele tá ali perto da Flórida, se não me engano. Depois eu lembro o nome da cidade dele. E é um cara super educado, um cara que tem coerência, tem sabedoria, é um técnico velho, antigo, tem mais de 30 anos de profissão, sabe o que tá falando, tá no ramo até hoje, é brasileiro, tá lá, né, já faz muitos anos, então esse cara vai trazer novidades pra gente, vai trazer aí algumas coisas que lá já tá acontecendo e aqui ainda não aconteceu. E a gente tem sempre, é que a gente pega a tecnologia, pessoal, sempre por último, praticamente quase, né? A tecnologia tá estourada lá e quando chega para nós a gente acha que é novidade. Quando a gente vai ver, lá já passou anos, essa tecnologia já tem outra. Então a gente sempre fica um pouco para trás, né? Mas eu volto a repetir, a Embraco é uma puta de uma empresa, tá? É uma baita de uma empresa, eu gosto muito dos equipamentos da Embraco. Os inversores de frequência são top. Os caras têm tudo pra ser, cara. Mas vamos ver se eles vão se pronunciar aí com equipamentos aí, com compressores duradouros, né? Porque algumas montadoras já estão deixando eles de lado, tá? Por causa da garantia. Infelizmente, eles acabam queimando a marca, né, pessoal? Você pega um equipamento ali, por exemplo, vamos pegar um Panasonic, né? Um NR-BT40, um 41 que tem ali um compressorzinho Embraco, um EM60 CLP, por exemplo, um compressorzinho de um sexto, né? 2 anos, 3 anos, trava o compressor. E aí? Culpa de quem? Da Panasonic ou da Embraco? Aí você vai lá ver, tá com gás, tá com tudo, simplesmente o compressor travou. É complicado, né? Quando isso não acontece na garantia. E os compressores de velocidade variável, né? O VCC, né? Os inverter da Embraco, cara, ele trava. Trava na garantia. Eu pego muito. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir os nossos vídeos, compartilhar para mais pessoas vir ter esse conhecimento, tá? E é isso aí. Forte abraço, Lucas da Panasonic. Valeu!